Agora sim. Vai aparecer o fio no... Não chega a aparecer. Eu tô então, fechou. Prontinho, onde? E começa de novo, certo? Sim. Tá. Vou falar, tá bom, essa minha linha, tá bom? Ok. Beleza. Uhum. Vai fazer a pergunta de novo? Pode fazer. Posso fazer de É novo? melhor? Sim. Ah, tá. Carol, supondo que ninguém te conheça, fala um pouquinho sobre você pra gente. Então, eu sou Caroline, é meio falar da minha formação, né? A minha formação é em Física e eu tenho um mestrado em Educação Científica e Matemática. E falar, como eu estava dizendo, né, sobre a minha formação como pessoa, né? Os meus pais veio sempre de lá. Meu pai era bancário, minha mãe é professora. Aí eu peguei exatas, que era do meu pai, que era bancário. E o ser professora, né, da minha mãe. E eu vivi muito tempo, eu tenho 2 irmãos, acho que isso também contribuiu muito para a minha formação, né, de ser humano mesmo. E assim, escola, ser professora, tudo isso contribuiu muito com quem eu sou hoje, né? Eu gosto muito de arte, vocês estão vendo aqui. Eu gosto muito de arte, assim, de expressões artísticas, eu gosto de música. Eu tenho uma banda com meu marido. Mas assim, nada profissional, né? Só pra... A gente gosta muito de música, de arte. Se expressar, assim, na vida, eu acho que tem muito a ver com a gente, assim. Comigo mesmo, como pessoa. Isso é muito legal. Você falou dessa formação humana sua e a segunda pergunta vai ao encontro disso, né? Como que é pra você, como que interferiu na sua formação ser de uma fronteira, né? Essa vivência entre 2 países, entre culturas tão distintas e ao mesmo tempo tão ligadas, né? Sim. Eu, por muito tempo, meus pais não são de Ponta Porã, né? Nem minha família. Eles vieram depois, né? Eu só fui nascer em Dourados, mas sempre morei aqui, né? Só fui no hospital, porque aqui não tinha, talvez, um atendimento tão legal. Mas, desde sempre, eu tive contato com o Paraguai, principalmente na escola, nas vivências de colegas e tudo isso foi muito estreitado também quando eu estava dando aula, quando eu estava também tendo os meus amigos, com os meus amigos paraguaios, né? E eu acho que a coisa que, assim, mais eu vejo de influência em mim é a questão do espanhol, a questão da... A gente vai brincar, eu vou falar espanhol, não sei o quê. Sempre, assim, essa coisa de se sentir muito próximo, né? As pessoas perguntam pra mim, assim, quando eu sou de fora, né? Você é brasileira ou paraguaia? Ah, sou ali, né? Tudo. Eu não tenho dentro da minha árvore genealógica ninguém que é paraguaio, mas mesmo assim a gente acaba se sentindo, eu acho, né? Por estar na fronteira, por conviver com isso sempre. A minha família sempre veio pra cá, não era muito pra ver nós, era pra ir no Paraguai, essa coisa, né? De fronteira, é muito isso. Acho que todo mundo que mora em Ponta Porã viveu isso, vive isso, né? Diariamente, talvez um pouco diminuído agora por conta da economia e todas as dificuldades que a gente tem passado, né? Mas na minha infância eu sempre tive isso, muito contato com a língua, com a cultura. Eu sempre às vezes me pegava questionando, né? Nossa, a cultura do Paraguai é tão rica, tão bonita, por quê? Porque ela é muito mostrada aqui na nossa fronteira, né? E às vezes a cultura brasileira fica até um pouco de lado, é muito mais a cultura paraguaia. Mas se você for refletir, na verdade é a nossa cultura também, tá tudo mesclado ali, né? Por a gente ser fronteira. Então eu acho que isso influenciou bastante, assim, na minha formação e tudo mais. Na questão principalmente da língua, da cultura, da arte, eu sempre gostei muito. Achei interessante, você colocou um ponto, que ele é um ponto da investigação, né? Que é como você entende que a pessoa que não é daqui te enxerga, né? Uma pessoa que é de fora vai te ver como, porque isso dá indícios de elementos, né, de identidade. Sim. Você percebe que tem alguma coisa, algum elemento assim mais específico que vai identificar a nossa fronteira? Quando eu fui estudar em Dourados, a gente ia de ônibus lá, e os douradenses têm uma característica muito diferente de Ponta Porã, né? São pessoas muito diferentes, o ponta poranense e o douradense, né? E quando a gente chegava lá, era todos os paraguaios, todo mundo que vinha no ônibus de Ponta Porã era todo mundo paraguaio. E aí eu acredito que as pessoas nos viam dessa forma, né? Os paraguaios,
ou os contrabando, que eles brincavam muito, né? Que tinha essa ideia muito, né? Vou pedir um celular, vou pedir para comprar não sei o quê, né? Mas eu acho que a característica, assim, que vai mais falar com a questão da identidade do fronteiriço mesmo, é essa questão assim, de acolher muito as pessoas, de entender que nós somos ali duas nações vizinhas que são uma só, né? Então, eu acho que isso de acolher as pessoas, de ser muito sociável, alegre, eu vejo isso muito nos pontaporanenses, nos paraguaios, nos fronteiriços em geral, que é essa questão de acolher. Por quê? Porque eu conheço umas pessoas de lá, eles conhecem a gente acaba com essa troca afetiva muito legal, né? Então eu acho que essa questão de acolhimento existe muito aqui na fronteira. Talvez eu colocaria isso, principalmente na identidade, né? Do fronteiriço. Você tem uma experiência docente numa escola que é praticamente na linha de fronteira, sim, né? Sim. Que é ali o Calvoso. Sim. Fala um pouquinho dessa experiência com a educação e como que essa questão de uma interculturalidade, né, vai influenciar na tua docência ali, na questão com os alunos. Eu acho que por estar ali naquela escola, que inclusive já teve programas de intercultural, né, de escola de fronteira, de professores irem e voltarem. Eu não estava nessa época, mas isso era muito forte lá. E recentemente a gente recebeu alunos venezuelanos por conta, né, dos acontecimentos que a gente sabe, né, que estavam aí pertinentes. Mas a questão da cultura é muito forte ali na nossa escola, né? A questão da língua, a questão às vezes da dificuldade de aprendizado, por não saber exatamente aquela língua bem tratada. Porque a gente vê aqui alunos que falam 3 línguas, né? Os alunos falam guarani, espanhol, português. E muitas vezes eles não conseguem demonstrar essa facilidade na fala de língua portuguesa, mas não é porque tem dificuldade, mas é porque ele tem que falar ali 3 línguas diariamente. Na casa dele ele fala guarani, no comércio fala espanhol, na escola tem que falar português e tudo mais. Então, a gente vê muito ali na nossa escola essas questões de língua, de cultura, que é muito, muito legal, muito rica, né? E a gente tem que trabalhar isso. Eu tenho dificuldade, principalmente por conta da minha disciplina, física. Eu vou trabalhar física. Como que eu vou trazer, né, essas questões culturais? E a gente tenta fazer isso, trazer música. Quando eu vou falar de ondas sonoras, vamos trazer uma música que tenha relação com o que eles gostam, com o que eles falam, né? E também deixar com que eles se sintam à vontade, eu acho que é o principal. Porque quando a gente está falando ali de educação, de lidar com o aluno, ou com as pessoas em geral, né? A gente tem que pensar muito nisso, em ser compreensivo, em aceitar aquelas pessoas, para que daí a gente possa fazer alguma diferença na vida delas, né? Então, se eu recebo um aluno que tem dificuldade com a língua portuguesa, ao invés de julgar, de fazer alguma coisa que vá diminuí-lo, não, a gente tenta acolher e compreender e falar, poxa, você não tá entendendo aqui, vamos tentar de uma outra forma, vou hablar meu espanhol aqui. Então, essa coisa de acolhimento, assim, é muito importante na sala de aula, principalmente quando a gente trabalha com esses alunos, né, que vêm de fora. Agora a gente tem muitos contatos com venezuelanos, com paraguaios. A gente tem também coisas que a fronteira proporciona, né, japoneses, coreanos. Eu penso assim, eu tenho uma amizade com coreanos e eu fico pensando, aonde eu teria essa amizade? Nunca teria esse contato. E aí você come uma comida típica coreana sem nem ter ido nunca na Coreia e tá numa casa coreana, porque são pessoas, é o que a fronteira proporciona pra gente, né? Colônia árabe, é muito legal cosmopolita também. E eu acho que essa questão da gente conseguir compreender, acolher na sala de aula é muito importante, né? Em qualquer lugar, não só aqui, né? Lógico. E eu também tenho essa coisa, eu também, né, atuo na educação e eu vejo que não é todo mundo que tem esse olhar. Infelizmente, A né? gente tem muitas vezes um olhar de superioridade, Sim. né? Eles que se adequam. Uhum. Não é muito legal porque nem é eficiente, né? Não, e é como eu disse, né? Poxa, um menino que fala 3 línguas, cara. Às vezes você, professor, fala uma. E ele fala 3. E você tá diminuindo essa pessoa por conta disso, né? Muito triste. Complicado. Muito bom, Carol. A gente já vai indo assim pra uma conclusão. Uhum. E aí
Eu gostaria que você falasse um pouco também, porque você tem toda uma produção artística, né? Que você até ela nega, mas ela tem. Mas é hobby. Tá fazendo. Sim. Mas assim, eu queria que você falasse um pouquinho como você vê o cenário das artes, assim, na nossa fronteira. Então, eu acredito que o Mato Grosso do Sul muitas vezes tenta trazer à tona, né, os artistas assim da nossa região, principalmente na área da educação eles tentam fortalecer isso, mas ainda é muito pouco, né, muito pouquinho, pouca coisa do tanto de cultura e coisa linda que a gente tem, né. Eu sempre fico pensando essas danças paraguaias, o tanto de coisa que eles fazem, aqueles bordados que eu não sei como se chama. Que coisa linda! E a gente não eleva isso, né? A nossa cultura. Eu acho que a arte... O que seria da gente sem arte, né? A gente vai virar robôs, assim, né? O que seria da gente se a gente não pudesse se expressar? Que seja só em pinturas, músicas, textos, né? Se a gente não conseguisse se expressar, o que a gente é, né? Então eu acredito que nessa questão da arte... acho que tem algumas coisas que realmente são elevadas, assim, que deveriam ser mais vistas, né, mais trabalhadas, principalmente nos ambientes educacionais, porque a gente está falando de um ser humano ali que está sendo desenvolvido em sua completude, né, e desenvolver essa questão da arte e tudo mais. O regionalismo é muito importante, porque eu quero falar ali com as pessoas que estão aqui, o que eles estão vivendo, qual que é a vivência dessas pessoas, como a gente está falando agora, qual que é a identidade dessas pessoas, e elevar isso, né? A arte tem esse poder de elevar isso e fazer com que as pessoas se expressem muito mais, né? Então eu acho que na fronteira a gente poderia fazer mais, né? Quanto à questão de cultura e identidade dos fronteiriços, né? Na questão da arte. Muito bom. E se a gente poderia fazer mais, o que está impedindo, né? Como que você vê isso, assim? Não ia perguntar isso não, mas veio aqui, me ocorreu. Eu acho que tem muitos fatores, claro, né? O pouco investimento na cultura, o pouco investimento na arte, falta de políticas públicas que sejam direcionadas a isso, obviamente. Também a questão de preconceitos, né? Acho que não é tão preconceito, mas se a gente for pensar, as redes sociais elevam outro tipo de questões, né? O que ela eleva? Os americanos, a questão agora muito visado coreanos e tudo mais, e às vezes a gente esquece de ver a beleza que a gente tem na nossa região, a beleza que a gente tem nessa diversidade que nós temos, né, na nossa região. E eu acredito que isso também acaba com que diminua, porque eu vejo lá, eu não quero ouvir uma música daqui, eu quero ouvir uma música estrangeira. Não tem problema, não tô dizendo que tem problema, mas a gente esquece de ter um olhar para o que é da nossa identidade, o que é nosso aqui, né? Eu acho que isso também é um dos fatores que faz com que a gente não investa nisso. Não vou investir numa coisa que eu acho que as pessoas não vão consumir, né? E aí acaba que eu não vou investir dinheiro numa coisa que não vai me dar retorno, porque infelizmente o capitalismo é isso, né? Eu só vou investir em coisas que vão me dar retorno, infelizmente. Onde a política pública de cultura pode Exato. E construir um caminho. Exato. Que é legal que é o que está acontecendo aqui agora, ó. Que é um investimento. Muito bom. Muito obrigada. Carol, você pode falar agora livremente de algum assunto que você queira, de alguma coisa que você queira. Eu tô colocando esse ponto porque, assim, das vezes que eu dei entrevista, a gente fica, eu pelo menos ficava pensando assim, vou falar tal coisa, acho que, isso aqui também é importante colocar. E aí a conversa ia para outro lugar. Sim. E a gente não falava, às vezes, alguma coisa que era do nosso desejo. Então eu tô dando esse... Sempre quando vai terminar a entrevista, a última coisa que eu coloco é esse lugar mesmo para você falar aquilo que você acha importante. Eu acho que eu não tenho mais, assim, nada que eu queira acrescentar. Eu acho que aqui na fronteira a gente ainda tem algumas sequelas da Guerra do Paraguai, de tudo que aconteceu na história. E tudo isso acabou separando, às vezes, muito do brasileiro com o paraguaio. Mas eu acho que esses preconceitos estão sendo deixados, a gente está conseguindo construir uma
uma fronteira forte, uma fronteira legal, uma fronteira que se acolhe, mas se ainda resta alguma coisa, a gente tem que começar a pensar o que eu poderia fazer para a gente crescer junto, né? Nós dois, como Pedro Juan e Ponta Porã, o que a gente pode fazer para crescer junto, se desenvolver junto? Porque isso é o principal, né? Nós estamos aqui, não dá para pensar Pedro Juan e Ponta Porã como cidades diferentes, né? São cidades unidas, então o que a gente pode pensar para crescer junto e tudo mais, e fazer o que a gente puder para melhorar como cidadão e conseguir melhorar aqui nossa sociedade, nossas vivências, né? Acho que é mais isso, assim, que dá para pontuar ali. Show demais. Bom, terminamos?